Então, boa noite a todos, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui nas quartas-feiras com as aulas de educação médica continuada. Hoje a gente vai ter o prazer de ter uma aula do doutoral. Talvez uma das figuras mais queridas, se não a mais querida da medicina de Toledo. Doutoral, obrigado pela gentileza mais uma vez. Então, aí pode ir. Está sendo gravado, é só passar os slides. Bom, pessoal, como o curso é presencial e online, o pessoal está chegando, o Otto pediu para iniciar a palestra. Palestra não, é uma conversa informal com todos, né? Eu sou Toral Takada. Então, eu sou nascido em 1º de maio de 1946, né? Eu estou indo para 76 anos já. E em Toledo, eu acredito que eu seja o médico mais velho em idade e também mais antigo na profissão. Aqui está a minha família, né? Meu pai tinha um pedacinho de terra, né? Mas a família era grande. Nós éramos em 10 irmãos. Eu era o menor, o caçulinha aqui. Para vocês terem uma ideia, né? A família não cabia dentro da casa, né? Então a casa tinha uns puxadinhos assim, com encerada. Cabia todo mundo. Mas isso é a história de Marília. E aqui eu tenho uma foto do eu e meu irmão, que é esse que está aqui do lado, né? Nós éramos em 10, 7 anos aí, a gente andava descalço, não tinha condições nenhuma, mas realmente eu acho que eu fui assim, mas tem muitos que também acho que era assim também, né? Essa foto aqui, eu fui indicado para governador do Rotary em 1985, então eu tinha que mandar uma foto da família. Então tá eu, minha esposa, meus 4 filhos hoje são casados, né? A Cíntia, que é mais velha, a Nancy, a Sheila e o Jonas, que é médico, trabalha aqui na cidade de Toledo. E também estou mostrando aqui já uma foto eu casei em 71, quer dizer que dos 50 anos de casamento, e na verdade a família aqui já ficou bem maior. Aí eles me deram uma foto da família toda, só que não dá para ver bem aqui. Bom, como eu disse, né, eu era de uma família bastante humilde e desde os 13 anos eu tive que trabalhar. Eu trabalhava inicialmente numa farmácia, entregando medicamentos, andar de bicicleta para entregar medicamento. E depois eu fui para Londrina. Aí tinha um laboratório chamado Laboratório Pinheiros, que era um fabricante de medicamento chamado Leiba, não sei se vocês se lembram, e fabricava soro antiofídico para mordida de cobra. E aí eu trabalhava nesse laboratório aos 13 anos de idade. E eu tinha não tinha outro jeito, eu tinha que trabalhar mesmo, né? Naquela época, 12, 13 anos, você trabalhava. Eu ganhava meio salário mínimo e eu dava metade para minha mãe, e com a metade a gente sobrevivia bem. E fui para Curitiba, prestei vestibular na Federal, isso em 1965. Só tinha 3 faculdades. No Paraná tinha 2, né? A Universidade Federal do Paraná tinha 160 vagas. Tinha a PUC, que tinha 60 vagas,
E a outra universidade, a Faculdade de Medicina mais perto, era em Florianópolis. Tinha 60 vagas na Federal de Florianópolis. Eu prestei vestibular nos três, mas eu passei nas três, mas eu optei pela Federal. Primeiro que na PUC eu não tinha condições de pagar, né? E na Santa Catarina, Florianópolis, eu não conhecia, não sabia se tinha condições de trabalhar. Então, eu optei pela Federal do Paraná. E eu formei em 70, era na época que estava começando as residências médicas. Mas a residência médica, na época, não era remunerada, né? E o único que oferecia residência tudo bem, no Paraná era o Hospital das Clínicas, de Curitiba. O Hospital de Clínicas era um hospital de 500 leitos, mas leitos ocupados tinha em torno de 160 leitos. Então, estava começando o serviço de residência e eu não tinha condições de fazer residência porque eu não tinha condições de manter, porque a residência não era remunerada. Aí, na época, desde o primeiro ano da faculdade, eu tinha que trabalhar. Então, eu comecei no primeiro ano vendendo livro. O pessoal fazia uns testes nas escolas e, à noite, ele dizia, olha, esse aluno precisa desse tipo de livro e tal. Então, eu ia na casa dos alunos, né, convencer o pai a comprar os livros. No terceiro ano de medicina, que é de Curitiba, eu fui trabalhar com a doutora Gilda Castro. Não sei se... A Gilda era patologista do Hospital Nossa Senhora das Graças e aí tinha que, para fazer o exame anátomo patológico, tinha que colocar na parafina e cortar. E aí eu trabalhava com ela. E no quinto ano, eu fui morar no Hospital Cajuru. Hoje é na época era da Rede de Aviação Paraná Santa Catarina. E lá tinha uma vaga para acadêmico, chamava acadêmico residente. Então, eu fiquei 2 anos como acadêmico residente do Hospital Cajuru. O Hospital Cajuru era um hospital de 150 leitos, mais ou menos. Depois foi comprado pela PUC. Hoje funciona o Hospital Escola da PUC e funciona o Hospital Marcelino Champagnat do lado ali, né? Mas na época era da Rede de Aviação Paraná Santa Catarina e lá funcionava o pronto-socorro municipal de Curitiba. Então, eu morava no hospital, eles pagavam um salário e vou contar alguma história do Cajuru. O Cajuru era o seguinte, era igual ao Bom Jesus, mais ou menos. Era o único pronto-socorro de Curitiba. E eu, como residente, o anestesista chegava para anestesiar um paciente, de repente o cirurgião não vinha. Ele ficava esperando, ele chamava de Japa. Ele falou, Japa, dá um jeito aí, o cirurgião não vem, eu não vou poder esperar mais tempo aí, porque eles trabalhavam, né? E tinha emprego, e na época, o único sistema de chamada era um tal de BIP, sabe? Eles carregavam o BIP, a moça da portaria chamava, eles tinham que ligar para o hospital para ver o que era. É uma emergência, ó, eu tenho que sair. O anestesista falou, eu vou ter que ir no outro serviço lá e tal. Toca aí, opera. Aí eu como acadêmico, eu tinha que operar. Mas outra vez, era o cirurgião que chegava e a ambulância tinha que buscar o anestesista. E o anestesista demorava, às vezes, morava longe do hospital. E o cirurgião, não, já, pô, anestesia aí e tal. Aí tá bom, então fazia rápido. Aí tinha uma obstetra que ela tinha muita clientela, mas ela não enxergava, sabe? Ela ia operar, se não cuidasse, ela suturava o teu dedo junto. Aí o anestesista fala, doutora fulana, deixa aí que o Japa já faz isso aí e tal, isso é melhor assim, porque ela demorava umas 2 horas para fazer uma cesárea e tinha que atender muito. Então, para mim foi apesar que eu era acadêmico,
Foi um aprendizado. E no final de semana, o pediatra falava, olha, eu vou viajar aí, vou ficar uns 3, 4 dias, vou para a praia, então vou deixar os doentes aí, você cuida dos doentes aí e tal. Ah, é assim, ó, faz isso, isso, isso. E tinha um ortopedista chamado Deoclaro, que era do Atlético Paranaense. Ele chegava lá, sentava, só falava do Atlético. Vai fazendo aí. Quando tinha doente particular, ele metia a mão, mas senão ele não tocava a mão. Não, isso eu estou dizendo assim, não era residência médica, né? Era. Mas eu vou contar algum tópico. Quando eu cheguei na época de 70, tinha 2 tipos de paciente. Ou o paciente pagava, ele tinha dinheiro e pagava, ou ele era indigente, não tinha era uma ou outra. Quando eu me formei em 70, já era época dos institutos, sabe? Então tinha Instituto IAPC, que era dos comerciários, tinha o IAPI, que era dos industriais, tinha o IAPB, que era dos bancários. Então o médico atendia no ambulatório desses IAPC, IAPI e tal. Eu lembro que a prefeitura não tinha. Aqui, por exemplo, quando eu cheguei, eu formei em 70, mas no final de 70 tinha chegado, tinha um posto de saúde onde era onde tem um posto de coleta da Unipar, sabe onde é? Ali tem a Unipar, tem um laboratório da Unipar onde ele escolhe, faz os exames do laboratório. O posto de saúde era lá, era 2 salas, e o único médico era o Dr. Valdomiro Rodrigues, que infelizmente já faleceu. Ele só assinava carteira de saúde só. Então, não tinha nenhum médico na prefeitura, apesar que Toledo já era uma cidade assim de médio porte, não tinha nenhum médico do estado e todo atendimento realmente era privado, né? Então, mas deixa eu ir contando nesse raciocínio ainda. Em 1974, o governo criou um negócio chamado INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência. Então, a saúde, na verdade, não era subordinada ao Ministério da Saúde, o atendimento médico, era subordinado ao Ministério da Previdência. E dos 100% que a Previdência arrecadava, 75% era para pagar aposentadoria, acidente de trabalho, e 25% era para o INAMPS, que era para pagar a parte de assistência médica. Mas só tinha assistência médica quem trabalhava na cidade, no comércio, que contribuía. Tá? O pessoal da zona rural não tinha assistência médica nenhuma. Em 1988, mudou o sistema, né? Aí foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu lembro que no INAMPS, na verdade, existia um atendimento assim para o pessoal da zona rural através do Fundo Rural. Não sei se vocês já viram falar no Fundo Rural. O Fundo Rural era uma contribuição de 2,5% da produção que o agricultor tinha e que dava direito à assistência médica. E o Bom Jesus, na época, era o hospital regional do Fundo Rural. Em 88, aí foi criado o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que daí nivelou todo mundo. Então, o atual sistema que nós temos hoje é a partir de 88. Eu não sei. Bom, eu vou contar a história do Bom Jesus. O Bom Jesus, na verdade, começou assim. Eu fui convidado, eu morava no Cajuru, eu fui convidado pelo doutor Avelino Campanholo, ele estava em campanha para ser deputado estadual. E para você, como é que o médico tinha prestígio? Toledo tinha 2 candidatos a deputado estadual em 1970.
70, 71. Era o Abelino Campagnolo, com um partido, e o outro candidato era o Ivo Rocha, que também era médico. Aí eu fui convidado pelo doutor Abelino Campagnolo para vir ajudar ele, porque estava em campanha para deputado estadual. Então, eu devo a minha vinda para Toledo, eu devo ao doutor Abelino Campagnolo. Mas, finalmente, o Abelino não se elegeu e o Ivo Rocha ficou de suplente, mas também acabou não se elegendo. Aí tinha um médico chamado Dr. Ciro, que chamava Casa de Saúde Dr. Ciro. Ele tinha uma clínica onde funcionou a Serpatol. Hoje tem um curso em inglês chamado Rockefeller, não sei se vocês conhecem. E ele tinha uma casa de saúde. Eu falei, doutor, tem que sair um mês, mais ou menos, aí você pode cuidar do hospital aí? Eu fiquei cuidando do hospital. Aí depois eu ia embora. Naquela época, choveu uns 60 dias e a gente não conseguia chegar em Toledo, nem conseguia sair de Toledo. Não tinha nenhuma estrada. Daqui a Cascavel, assim, não tinha nenhuma estrada asfaltada aqui na região. Então, eu não podia sair de Toledo. Aí apareceu o Jorge, que era da minha turma, o Jorge Cano, que infelizmente faleceu esse ano. E ele falou, Dourado, estou procurando um lugar para ficar também, porque residência eu não tinha condições de fazer, nem ele não tinha também. E como eram muito poucas vagas de residência, a gente tinha que sair para fora do estado. Aí, fomos para Curitiba, fomos perto de Guarapuava, tinha um lugar chamado Entre Rios, que precisava de médico, mas chegamos no meio da estrada, encalhamos também, não conseguimos chegar. Aí lá em Curitiba, sabe uma coisa, Jorge? Vamos montar um hospital lá em Toledo, vamos ver o que precisa aí, uma pinça, alguma coisa. Aí, quer dizer, o início do Bom Jesus foi isso, foi uma conversinha, mas depois nós vamos ver. Agora, essa foto aqui, isso já é de 2013, né? Aí, aqui está o Dr. Carlos Patinho, e aí nós resolvemos, o Carlos era mais ligado ao Hospital do Campagnolo, eu era mais ligado ao Bom Jesus. Aí nós resolvemos fundar o CIMA e GAST, que é onde nós trabalhamos hoje. Grande companheiro, grande colega, grande profissional. Eu acho que hoje a condição em que o CIMA está deve muito e a medicina de Toledo também. Aqui é o seguinte, em 75, a primeira endoscopia aqui no Oeste do Paraná foi realizada no Bom Jesus. Eu acabei fazendo a primeira endoscopia. Cascavel não tinha serviço de endoscopia, Foz do Iguaçu não tinha também. E o único local que a gente aprendia endoscopia na época era em Marília, né? O estado de São Paulo tinha um profissional que ia no Japão e tinha voltado. Como é que era? Hoje, o exame é por vídeo, né? Mas na época era microscópio, você tinha que ficar olhando. E para aprender, o professor, o instrutor, ele examinava, né? E tinha um chupinho, sabe? E quem queria assistir tinha que ficar do lado assistindo. Né? Aqui, no caso, nós éramos em 3, que estava em 31, olhava um pouquinho, passava outro, passava um pouco. Hoje você vê tudo por vídeo, mas na época, essa época do fibroscópio, que começou na era de 75 e a primeira endoscopia digestiva do Paraná foi feita aqui, do Paraná, do Oeste foi feita aqui em Toledo em 75. Mas também, seguindo o mesmo raciocínio, a primeira cirurgia por videolaparoscopia foi eu que realizei. Isso já foi em 1992 para 3. A história é assim. A videolaparoscopia o primeiro que fez foi um ginecologista da França. Terrissat, não sei
o nome dele. Ele é um ginecologista e, na época, o ginecologista já usava videolaparoscopia, né? Mais para diagnóstico. E, na cirurgia, ele acabou tirando um apêndice, sabe? Então, a primeira cirurgia videolaparoscópica no mundo foi feita na França por um ginecologista que, durante a cirurgia, ele acabou tirando o apêndice. Isso foi em 1989. E em 1991, um colega que ainda é vivo, Thomas Sego, no Hospital Albert Einstein, ele fez a primeira cirurgia laparoscópica no Brasil para retirada de uma vesícula. E eu tinha um colega em Cianorte, ele me ligou, falou: Autoró, vamos lá, vamos fazer uma cirurgia por videolaparoscopia lá no Albert Einstein. E eu recebi o convite, você não quer ir junto lá? Isso em 91. Então, nós fomos lá assistir a primeira cirurgia videolaparoscópica do Brasil, foi no Albert Einstein. Mas, na volta, esse colega, chamava Jorge Honda, ele já comprou o videolaparoscópio. Estava na amostra de videolaparoscópio da Store, ele comprou e trouxe. Aí, ele falou: Autoró, eu resolvi fazer uma videolaparoscopia aqui em Cianorte. Eu morava em Cianorte. Eu vou fazer, já estou programando. Você não quer vir ajudar aqui? Aí houve um contratempo que no dia eu acabei não indo. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a primeira cirurgia por videolaparoscopia no estado do Paraná foi feita na cidade de Cianorte. Tinha Curitiba, Londrina, Maringá, todo esse centro. Mas a primeira cirurgia videolaparoscópica, isso está nos anais da videolaparoscopia, foi feita na cidade de Cianorte, por esse colega Jorge Honda. E eu acabei não participando porque teve um contratempo, eu não fui lá. Bom, mas a primeira videolaparoscopia em Toledo eu fiz no ano de 1992. Na verdade, é uma enfermeira que trabalha ainda nos hospitais da cidade, mas não foi cirurgia de vesícula, não. Eu fui fazer uma laqueadura, mas foi a primeira cirurgia laparoscópica, né? E também, no ano 2000, em Toledo, nós fizemos a primeira cirurgia bariátrica. Isso não foi a primeira do Oeste, aí o Cascavel já estava fazendo, e o Califórnia não estava. Mas nós fizemos a primeira cirurgia aqui, bariátrica, no ano 2000, que foi colocação de uma banda. Sabe? Colocação de uma banda era tipo um anel que a gente colocava na entrada do estômago. Eu fiz umas 30 cirurgias dessa, depois eu achei que o resultado não foi bom, aí a gente não está fazendo. Eu e o Paulo, nós fizemos, de 2000 para cá, o Paulo Fernandes que trabalha comigo, nós fizemos em torno de 2.200 cirurgias bariátricas, mas hoje nós fazemos bypass, gastroplastia ou gastrectomia sleeve, né, que a gente chama, mas essa de colocação de banda, nós suspendemos. E nessa primeira cirurgia, que foi no ano 2000, eu lembro que veio um professor de Vitória, mas o Alexandre, não sei se está aí, o Alexandre, o anestesista, foi quem anestesiou o paciente, e a doutora Naura, que era ginecologista, também participou foi realmente a primeira cirurgia que nós fizemos. Mas, seguindo esse tipo de raciocínio, né, eu, apesar de estar residindo, eu digo bem no interior, eu todo ano eu ia para o DDW. DDW chama Digestive Disease Week, que seria Semana do Aparelho Digestivo, que se realiza nos Estados Unidos. E praticamente em todos os congressos mundiais na área de gastro eu tenho participado. Esse aqui
foi em 2005, o que era o Congresso Mundial de Gastro, foi na cidade de Montreal, no Canadá. Só para dizer que... E aqui, em 2017, isso aí eu estou ilustrando, por quê? Porque teve um curso no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, foi um dos primeiros cursos para cirurgia por robótica. Assim, a robótica já se fazia, mas curso, assim, realmente foi um dos primeiros. Então, eu participei desse curso para ver se Toledo tinha condições de implantar um serviço de robótica aqui em Toledo. Mas eu cheguei à conclusão que, primeiro, que custava $5 milhões um robô. E para a minha área, que era a cirurgia do aparelho digestivo e da bariátrica, não fazia muita diferença. A robótica fazia muita diferença para a cirurgia. Se tiver alguém urologista, a urologia ele é milimétrico, quer dizer que, mas para outra cirurgia eu não vi muita vantagem na robótica. Esse aqui, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: apesar que, eu não fiz residência nenhuma, né? Eu formei e vim para o interior. Mas apesar de ter assim, não ter tido residência nem nada, mas assim, eu participei desde o início da medicina, da gastroenterologia, por exemplo. Então, até hoje ainda sou membro titular da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, da SOBED, da cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia bariátrica. Em 2002, nós fundamos o capítulo Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica em Curitiba, e eu fui um dos membros fundadores E em 1975, nós tivemos o terceiro seminário de endoscopia digestiva brasileira, e lá nós fundamos o capítulo paranaense da endoscopia digestiva. Isso em 75, não sei, mas não era nascido. Mas nós, em 6, eram 3 colegas de Curitiba, um de Londrina, um de Maringá, e eu aqui do Oeste, nós fundamos o capítulo paranaense. E já fundamos também o Instituto de Gastroenterologia de Maringá, que, como não tínhamos nenhuma sociedade aqui, nós fundamos lá em Maringá. Bom, esse aqui depois vou contar, né, da fundação da Associação Médica de Toledo. E em 2016, eu fui convidado para ser membro honorário da Academia Paranaense de Medicina. Então, desde 2016, nós temos uma reunião mensal em Curitiba. Esses são a academia, os membros da Academia Paranaense de Medicina. A maioria do pessoal já tudo grisalho. Isso aqui é... Esse aqui, em 2008, a Associação Médica do Paraná fez 75 anos de fundação, né? E o presidente era o Dr. Macedo, que está aqui. E o presidente da Associação Médica do Paraná. E o presidente do Conselho Regional de Medicina era um colega do Carlos Schumer. Como é que é o nome dele, Carlos? Miguel Ibrahim, né? Aí, a Associação Médica, em 75 anos, homenageou 3 colegas. Então, Israel Katz, quem passou pela Federal do Paraná, sabe quem foi Israel Katz, que foi professor de pediatria, chefe. A maioria do pessoal que passou no Hospital das Clínicas lembra dele, que ele foi
era o professor de pediatria. E o Léo Schoma, que era professor de clínica médica, era pneumologista. O Israel Cati já faleceu. O Léo Schoma, não sei se está vivo ainda, ele já era bem. E eles resolveram homenagear o médico do interior também. Aí, uns 75 anos, me homenagearam pela Associação Médica do Paraná. Em 2003, eu recebi o título de cidadão honorário de Toledo. Então, depois eu vou explicar mais ou menos por que acho que deram esse título. E, em 2016, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, né, resolveu homenagear um colega do Paraná e acabei sendo homenageado em 2016. E também, em 2016, eu recebi o título de cidadão honorário do Paraná. A Assembleia Legislativa do Paraná veio a Toledo e nós recebemos o título. Bom. E em 2020, porque completamos 50 anos de vida profissional, né? Esse ano tem vários colegas, o Gelson, o Valdir, o Tramujas, o Dresch. Okay? Hilário não, acho que Hilário formou um ano depois. Tramujas, Dresch, Mitilo. Tem 5 que fizeram 50 anos, mas eu sou anterior a eles, né? Eu sou mais sério. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: hoje, o que eu noto é que o médico participa pouco assim, da vida da comunidade. Eu tenho notado isso. Porque, para vocês terem uma ideia, o primeiro médico de Toledo, o primeiro prefeito de Toledo, foi o doutor Ernesto Daló, que é pai do Celso, que é médico, sabe? Então, foi o primeiro prefeito. O doutor Avelino Campagnolo eu acho que foi o terceiro prefeito da cidade, né? O doutor Ivo Rocha foi deputado estadual. O Gelson foi candidato a prefeito. A Fátima foi vereador. O Jorge, me dá a impressão que os médicos participavam assim mais assim da atividade da comunidade, né? Eu desde tempo de estudante fui presidente da SEAP, presidente da Rota, e aqui tem uma coisa. Em 1982, eu fui candidato a prefeito de Toledo, era bigodudo. Então, em 82, já faz quase 40 anos atrás, fui candidato a prefeito. E na época tinha o PMDB, o MDB, né? E tinha o PDS. Eu era candidato ao PDS. Mas elegia o partido que fizesse maior votação, né? E eu fui o segundo mais votado. Mas ganhou o Coraza, que era do MDB. Eu fui o segundo mais votado. O terceiro foi o Avelino Campagnolo. Ele já era candidato. O Ivo Rocha ficou em quarto e o Luiz Fritzen ficou em quinto. Quer dizer que nós, dos 5 candidatos, 3 eram médicos. Era o Avelino, o Ivo e eu. Eu fui mais votado do PDS, mas na soma do total de votos, o MDB fez mais votos e elegeu. Mas no mesmo ano, eu fui diretor de futebol do Toledo, sabe? Então, na época, nós inauguramos o estádio municipal. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou buscar um time lá do Rio Grande do Sul, porque a maioria aqui era gremista, era lá de... Aí, quando eu trouxe o Grêmio, esse aqui é a equipe do Grêmio. Aí o pessoal do Inter falou, mas como? Trouxe o time do Grêmio, que o Inter é melhor. Não sei o que. Então,
Na semana seguinte, trouxemos o Inter também e fizemos com portões abertos ainda. Acho que Toledo nunca mais teve assim o estádio tão cheio naquela vez. Foi 20 mil torcedores que foi no estádio. Mas o portão era aberto, mas era o seguinte. Eu ia na Sadia, vendia lá 5 mil ingressos e o pessoal comprava os ingressos para dar para os funcionários. E na época, estava começando um movimento sindical muito forte aqui na cidade. Então, o superintendente da Sadia falou assim, Toró, vou comprar 5 mil ingressos aí, eu distribuo aí, porque aí segunda-feira, semana toda você está falando de futebol, porque senão eles querem ficar falando de greve, de não sei o quê e tal, então... Mas isso é a história de 82. Bom, aí vou contar um pouco... Eu sempre gostei do esporte, né? Então, eu jogava beisebol quando era criança. Não, nunca fui bom em nada também. Meia boca em tudo. Mas no futebol, eu tinha um campo, chamava Tacadão. Mas aqui hoje tem campo da Associação Médica, mas na época o futebol era lá no Tacadão. Sábado à tarde, um dia jogou o Dalógrafo e o Bom Jesus. A turma falou, hoje o pau vai pegar. Mas acabaram brigando, 2 colegas lá do Dalógrafo e 2 colegas do Bom Jesus. Não deu essa rivalidade. Mas em 2002, dentro do Rotary, criou o pessoal falou, Toral, já que você corre, você não quer organizar uma corridinha aí e tal? Aí nós criamos uma meia maratona, que esse ano nós tivemos na 20ª edição, né? Então, esses 20 anos eu coordenei, e hoje seria uma das grandes provas do Paraná, porque os maiores corredores a nível brasileiro já correram nessa prova aqui. Tanto é que existe uma disputa entre brasileiro e queniano para ver quem... Um ano o queniano vence, outro ano tem alguém do Brasil que vence, mas já completou 20 anos. Mas junto com isso aí, tudo isso tem uma história. Nós criamos um grupo chamado Correr Toledo. Aí eu faço aniversário no dia 1º de maio. Aí o pessoal da corrida fala, Toral, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer uma festa no teu aniversário, vamos criar uma prova, botar teu nome ali. Aí criaram essa 24 horas, né? Corrida, acho que muitos participaram dessa corrida já. Que começou uma brincadeira assim. Mas esse ano, as 24 horas de Toledo, que é feito sempre um domingo antes ou depois do dia 1º de maio, depois do meu aniversário. Virou de nível nacional. Os 3 primeiros colocados aqui estão representando o Brasil na Grécia. O segundo não sei onde, mas... E para o ano que vem, essa prova de 24 horas, ela virou uma prova de nível internacional. Quer dizer que os primeiros que correrem aqui, ele vai para o ranking internacional também. E há 6 anos, vou contar a história do Bom Jesus agora. O Vendramini, o pessoal sabe, o Bom Jesus quebrou 2 vezes. Quebrou quando a Michelle era superintendente e depois, quando o Thiago era superintendente, o Elias era diretor clínico. E o hospital não estava pagando os médicos. O hospital não estava pagando os funcionários. O hospital não estava pagando os fornecedores também. Aí o Elias, que era diretor, convidou os médicos e falou o seguinte, olha, como é que vamos fazer? O hospital tem que fechar. Aí pediu para cada médico assinar uma carta de demissão. Aí o Thiago, que era superintendente, falou, o hospital vai fechar, porque não estamos pagando ninguém. E os médicos, todo mundo pediu demissão. Aí teve uma reunião aqui na Associação Médica. Veio os superintendentes do SAMU, veio todo mundo aí.
E foi definido que no dia tal o Bom Jesus ia fechar. Não sei se os mais antigos lembram dessa data. E aí eu lembro que o rapaz do SAMU ainda falou, mas e se o Bom Jesus fechar? Por exemplo, a ambulância do SAMU só vai ficar só para transportar doente daqui para Ponta Grossa, daqui para Curitiba, porque era o único hospital que atendia o SUS, né? Aí o pessoal do hospital vieram falar comigo, falou, Toral, o Thiago falou que vai fechar. E o que vai acontecer? Eu falei, não vai fechar. Ele falou, não, mas como é que você vai... O hospital deve para todo mundo. Eu lembro que eu falei, cheguei para o Carlos Sumi e falei, ó, Carlos, será que você consegue dar plantão, aguenta dar plantão? O Carlos Sumi dá plantão todo dia, vocês sabem. Ele dá, se ele quiser, ele dá 8 dias por semana, ele vai a semana e esquece. Dá todo dia mesmo, é segunda, ele vai embora. Aí os anestesistas falaram, não, alguma coisa ainda tem. A UTI falou, não. Bom, a maioria dos médicos já pediu demissão já. Ortopedia, só sobrou o Luciano Martins. Falei, Luciano, você consegue dar plantão 60 dias aí? Aguenta o plantão aí 60 dias? Aí, pediatra, Tramujas, falou, não, eu acho que eu aguento um pouco. Aí, sobrou o quê? Sobrou cirurgião. Eu falei, não, 60 dias de cirurgião eu aguento. Doutor, mas você vai ter que dar de obstetrícia também, porque não está fechando a escala. Então. E pediatria também não tá fechando a escala de pediatria. Eu falei, não, então me bota lá. E clínico, sábado, domingo, domingo à noite, que quando faltar. Eu falei, não, bota meu nome aí, que eu também dou um jeito. E na UTI vai faltar também. Eu falei, não, então bota meu nome lá, na UTI também. E nós ficamos 60 dias. Não sei se você lembra dessa época. E aí era para fechar. O Ivan foi diretor, acho que foi diretor clínico mais tempo no Bom Jesus. O Ivan lembra das dificuldades que o hospital enfrentou. E ele, como diretor clínico, era promotoria toda semana, né? Isso aí não teve jeito. Bom, eu lembro que depois disso, o hospital não fechou. E depois eu assumi a direção clínica. Aí eu pensei comigo, vou trabalhar para 2 coisas só na direção. Primeiro, para não fechar o hospital. E segundo, botar os honorários dos médicos em dia. O hospital devia mais de 5 milhões só para médico. Mas hoje, eu posso dizer que o hospital não deve 1 centavo para médico nenhum. Não. E nos plantões, cadê a Luciano? Está aí? Luciano? Depois que eu assumi a direção, teve algum dia que faltou plantonista no hospital? Nenhum dia, quer dizer, e já vai para 6 anos. Isso aí. Mas por quê? A Luciana fala, essa noite eu dei plantão clínico. Ela falou, a plantonista que vinha vir, não vai vir. Ela falou que não vem. E vai fazer o quê? Eu estava correndo lá para o lado do Xaxim. Eu falei, vou demorar meia hora. Né? Eu tinha dado plantão segundo cirurgião. Eu falei, então deixa que eu dou um jeito aí, eu dou. Não, hoje o Tramujo não vai poder atender das 8 à meia-noite. Aí você não liga. Não, tá bom, eu vou lá e tudo. O obstetra hoje, não sei o que aconteceu, teve um acidente lá, não veio e tal. Não sei se é assim, você. Eu vou lá, tudo. Teve um Natal que não tinha ortopedista na cidade. Todo mundo, eu não sei o que aconteceu, o ortopedista saiu. Eu liguei para o Hiroshi, falei, Hiroshi, você é presidente da Unimed, não tem ortopedista na cidade, como é que você vai fazer? Ele falou, Toral, você dá o primeiro atendimento aí, depois encaminha, porque Cascavel tem Unimed, não sei o que e tal. Aí eu falei, então tá. Aí eu fiquei uma semana lá de ortopedista, lá veio fratura de colo de fêmur, veio... mas você sabia que ficou sem plantonista de ortopedia lá? Não. Não, eu estou dizendo isso por causa da dificuldade que o Bom Jesus
passou. Aí eu idealizei uma prova chamada Prova Solidária do Bom Jesus. A última prova foi domingo, né? E, em média, nós arrecadamos 10 mil litros de leite para o hospital, que dá, o hospital consome em torno de 1.800 litros de leite, aí dá leite para mais ou menos 5, 6 meses. E esse ano, nós vamos terminar a pintura e vamos arrumar o centro cirúrgico. Mas aquela marquise que foi feita do hospital, foi da Corrida Solidária, a reforma do terceiro piso foi da Corrida Solidária, quer dizer que, enfim, tá vindo. Mas nessa brincadeira de correr, a turma fala, Toral, você quer correr também, mas você começa a perna curta, não sei o quê, você acha que você não vai servir para correr, não. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa camiseta, o pessoal da Correr Toledo me deu de presente quando eu completei 100 maratonas. Maratonas são provas acima de 42 quilômetros. Então, aqui está os países onde eu corri e as 100 maratonas que vai lá em cima. Aí, eu fui correr São Silvestre em 92, por aí. E a turma, São Silvestre é uma prova muito dura e tal. Esse ano, eu sempre levo o pessoal do Toledo junto. Vai 16 comigo, eu estou indo para a 27ª São Silvestre, vai ser no dia 31. Vai ter que correr com máscara, com esses cuidados todos. Esse aqui é só para ilustrar, né? É da Maratona de Nova York. Então, esse aqui é um pouco da história dele. O primeiro médico de Toledo, né, que foi contratado pela colonizadora Maripá, foi o Dr. Ernesto Dalogro, já falecido. Em 1952, teve a primeira eleição para prefeito e o Ernesto foi eleito o prefeito da cidade. Mas os casos graves de Toledo ia, sabe para onde? Ia para Guaíra. Guaíra é o local que tinha uma medicina um pouco mais avançada. Não ia nem para Cascavel. O caso grave daqui tinha que ir para Guaíra. E isso nos primórdios, né? Então, o Ernesto Dalogro foi o primeiro prefeito e a Maripá, quando colonizou aqui, ele construiu um hospital, né, que o Ernesto cuidava. Mas esse hospital, depois, ele foi vendido para o Dr. Abelino Campagnolo. Então, o hospital do Dr. Abelino Campagnolo, na verdade, é o primeiro hospital da cidade de Toledo que foi construído pela Maripá, mas o Dr. Abelino comprou. O Ivo Rocha trabalhava junto e o Ernesto saiu e construiu a Clínicas Dalogro, que depois ficou, agora é a HGU, né? Então, e isso é a história de 1950. Aqui o primórdio da cidade de Toledo, esse era o administrador da Maripá, né? Billy Bart, ele que mandava e ele contratou o Ernesto. Isso é a história de 1950, mais ou menos. Esse é o aspecto primeiro do hospital. O Bom Jesus começou numa casinha aqui, ó, que era a casa de um vereador chamado Orlando dos Santos. Onde tem o Bom Jesus, onde tem a farmácia do Bom Jesus, ali tinha uma casa, ali nós alugamos do Orlando dos Santos, depois compramos, e era uma casinha pequenininha, né? Tinha 2 quartos para consulta, tinha um consultório, e aí era o Jorge Ocano e eu, quer dizer, nós éramos em 2. Mas outro aspecto que eu quero dizer da medicina daquela época é o seguinte: quando o médico formava, ele já sabia que dá plantão. Por exemplo, hoje, os médicos novos, eu vejo, eles não querem dar plantão. Não, eu não vou atender esse trauma, não quero dar plantão. Eu sou concursado na prefeitura, eu quero trabalhar 6 horas por dia só,
não quero trabalhar mais, não. Então, mas o médico, naquela época, ele sabia que tinha que dar plantão. Então, eu dava plantão uma semana, o Jorge dava um plantão uma semana, e quem for lá no pronto-socorro do Bom Jesus, eu até deixei um livro de presente lá. O livro chama assim, De Neonatologia à Geriatria, sabe? De neonatologia à geriatria. Porque o médico que dava plantão tinha que saber desde neonatologia até geriatria. O Mitiro não está aqui, eu convidei. O Mitiro é pediatra, ele dava plantão. Quando ele chegou, né? Aí dava plantão eu, o Jorge e o Mitiro, uma semana cada um. E o Mitiro era pediatra, mas eu tinha que operar apêndice, chegava um apêndice. Ele era pediatra. Ele tinha que operar. E outra, não tinha anestesista, não tinha nada. Aí, como é que a gente fazia? Chegava um apêndice, eu ia lá, falava, ó, prepara o material para hack aí, tá? Vamos fazer hack. Aí fazia hack, trocava a roupa lá, operava, e operava olhando, né? Se o paciente estava respirando. Ou era, usava hack, ou fazia anestesia geral com Takaoka, um aparelho chamado Takaoka, né? Mas você tinha que ser rápido, porque a hack anestesia passa rápido também. Então você tinha que ir lá operar rápido para terminar a cirurgia junto. Mas hoje tinha muito menos complicações naquela época do que hoje, porque o doente chegava meia-noite, 1h da manhã, e estava operado. Hoje o paciente vai na UPA, aí tem que fazer tomografia para o dia seguinte, daí tem que encaminhar para não sei onde, leva uns 2, 3 dias, quando o paciente chega, já está tudo com peritonite e tal. Mas vou contar 2 lances dessa época. Uns 6 anos atrás, no Rotary, chegou uma assistente social para captar esses recursos, 6% no imposto de renda, para criança, que você pode descontar os 6%. Aí, ela terminou a palestra dela, ela falou assim, o senhor me conhece? Eu falei, não sei. Não, então bota a mão na minha cabeça aqui, tá? Manda botar a mão na cabeça. Eu falei, tô vendo que tem um buraco aí, né? Ela falou, pois é. Quando eu tinha 8 anos, eu levei uma tijolada na cabeça e eu fui lá no Bom Jesus. E o senhor me operou, tá? O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma craniotomia, já estava aberto, né, sangrando, e era uma ruptura da artéria meningia média. Ligamos, chamei o ortopedista, né, que era o Wagner, falou, Wagner, como é que nós vamos fazer? Porque não tem osso para tampar ali agora. Faltou osso. Ele falou, eu não sei também, não. Isso aí deixamos o couro cabeludo, cobrindo, e ela ficou com um buraco ali na cabeça, né? Mas está viva. Então, e outro caso que eu vou citar. Eu cheguei no consultório de manhã, aí tinha um cidadão, ele falou, setoral, é o seguinte, minha mulher fez um parto lá em Vila Nova, o médico fez o parto, e ela está com hemorragia, e não para. Eu não sei se ela está viva, o senhor não pode ir lá? Eu falei, bom, mas eu peguei, vou levar uma agulha de hack e vou levar o Takaoka junto. Se precisar operar, a gente vai. Era um hospitalzinho de Vila Nova, tinha um centro cirúrgico assim, e você olhava lá fora, tinha porco, galinha andando assim, né? Fora do centro cirúrgico e tal. Aí a mulher estava branca. Eu falei, puta merda, o que vamos fazer? A ambulância não tinha, e não dava para levar também. Aí eu falei, faz o seguinte, vamos fazer fila aqui no corredor aqui, vai todo mundo doar sangue aqui e tal. Aí botamos uns 10 para doar sangue, e só fazia, porque na época não tinha AIDS, essas coisas, nada, a gente não só fazia um teste para ver o sistema ABO, RH e tal, e sangue. Aí conseguimos recuperar ela. Mas o que a mulher tinha? A mulher foi, na hora do parto, ela fez uma eversão do útero. O útero saiu para fora.
A conduta normal dos obstetras, quando acontece isso, tem um obstetra aqui, bom, Ivan é obstetra. A conduta normal seria esterectomia, né? Quando faz uma reversão uterina. Mas lá no interior, eu falei, sabe uma coisa? Vamos fazer laparô. Aí eu falei para ele, ó, eu vou abrir, você vai tentar empurrar o estômago. Eu falei para o Mazzaroto, que era o médico, você tenta empurrar o estômago para cima. Vamos ver se nós conseguimos reverter essa reversão. E conseguimos reverter. Aí, eu estou dizendo isso porque essa mulher está viva, a filha dela trabalhava no escritório do Luiz, deve conhecer, a filha do Ferlin, ele era dentista, ele era presidente da sociedade lá, do clube que tem lá em Vila Nova, e era um bambam da cidade lá. E essa moça trabalha hoje no laboratório Nelson Danza, e essa mulher teve mais 2 filhos, tá? Mais 2 filhas, que hoje elas são do departamento de marketing da Prata Dona Dulce. Quer dizer, mas operamos lá em Vila Nova, numa situação... Eu acho que a Ivan deve pensar porque ela é sua amiga da sua filha, as filhas do Ferlin. Pelo menos não falaram disso. Não, eu estou dizendo só 2 casos, assim, do que você tinha que fazer, né? Esse que era o pronto-socorro. Então, a Casa de Saúde fez 50 anos esse ano, né? E aí tem o histórico dele. O Jorge foi um grande parceiro. Lamentavelmente, a Covid levou. Nós continuamos na sociedade ainda. Ele faleceu, mas a família dele. E o que era o Bom Jesus? O Bom Jesus, quando começou, o Jorge falou, Toral, eu quero fazer 10 anos de medicina no interior, depois eu quero ir para Curitiba, eu quero ir para Centro Grande e tal. Então, foi um hospital construído para 10 anos. Mas daí foi 10, 15, aí foi espichando. Por isso que é um hospital que não foi assim, programado para ser um hospital grande. Era um hospital para servir para nosso uso. E aí, em 2004, ela passou para o OCIP. O OCIP é um negócio chamado o terceiro setor. Né? Para quê? Para diminuir os encargos sociais, impostos, essas coisas assim. E no ano 2013, ele foi considerado entidade filantrópica. Hoje, eu e Jorge, o Ivan também, o Vendramin, o Carlos, nós continuamos sócios da Casa de Saúde. Mas o hospital mesmo, a OESP, ela arrenda o hospital e o hospital hoje é uma entidade filantrópica, pertence à comunidade. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o hospital podia ter fechado. Né? Esse dia, no evento lá, na Doctor in Concert, aí me deram o nome de centro cirúrgico lá do Oeste, com centro cirúrgico Toral Takata. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu ver aqui. Hoje, o Bom Jesus é um dos maiores hospitais aqui da região. O Bom Jesus é maior que o regional de Cascavel. O Bom Jesus tem 215 leitos no total, né? E tem 24 leitos de UTI de adulto, tinha 24 leitos de UTI da Covid, mas agora foi diminuído, e tem 12 leitos de UTI neonatal, totalizando 60 leitos de UTI. É o único hospital aqui na 20ª Regional de Saúde que é considerado de porta aberta. O que é porta aberta? Você tem que atender todo mundo. Por exemplo, se você chegar no Campanholo não tem pronto-socorro, mas só atende particular e convênio. Se você for no HGU só atende Unimed e convênio. Agora, caiu na rua, foi atropelado lá no Paraguai, não sei o quê, é tudo Bom Jesus. E eu só dei plantão no Bom Jesus. Eu gosto de estar plantando no Bom Jesus por causa disso, que lá é movimentado, lá sabe, pepino atrás de pepino. Então, tem
É de, o pepino lá é diversificado mesmo. Eu não sei por que o Carlos Chame não pirou até hoje. Assim. Já tá. O Benjamin não dá mais plantão, mas é coisa de louco mesmo. Não, não é gozação, não. O Tramuz, que é pediatra, ele falou para mim que, bom, agora não sei, né? Mas antes do Covid, a média dele fazer consulta era 80 por dia. Eu falei, ih, Toral, mas hoje eu fiz pouco, fiz 68 consultas só. Né? Porque ele atende o consultório e durante o dia ele atende as emergências lá. Então, o ciúme não sei qual, agora não sei, né? Porque agora é estratificado, é vermelho, é verde. Mas atendia também umas 60 consultas, né? É. Então, ó, 101 leitos gerais, 20 UTI e tal. Deixa eu ver. Bom, a Associação Médica de Toledo foi fundada em 1974. Resolvemos, olha, vamos... O Jorge falou, vai lá em casa à noite, lá vamos falar da Associação Médica e tal. Aí, na mesma noite, nós fundamos. E o primeiro presidente foi o Dr. o Gelson Leonardo, foi eleito o primeiro presidente. Depois, aqui tem a relação de todos que foram presidente. Eu também fui aqui, mas já em 2005. E o atual presidente é Nilson Fábio. Né? Então, ó, mas eu vou falar uma coisa. Eu não gosto de nome aos bois. Uma associação médica deve. Ó, esse aqui, a sede da associação médica funcionava ali na rua, rua ali perto, na Avenida Barão do Rio Branco, a esquina com a... Tinha uma salinha lá. Funcionava lá numa salinha no segundo piso, que era da família dos Romano, lá, do Fernando Romano. E esse aqui seria a associação médica quando recebeu o terreno da prefeitura. Né? Aqui está, futura sede da Associação Médica de Toledo. Aí aparece aqui, quem era presidente era o Tomás aqui, Tomás Yoshida, que já faleceu. Aqui aparece Mitiro, né? Esse aqui eu acho que é o Ivan Garcia. É você, né, Ivan? Esse aqui eu não sei quem que é. Era o Sume, acho que o Patriota Sume. É onde nós estamos aqui, mas era um matagal, né? E o primeiro presidente foi o Gelson. Tá aí, já era fazendeiro, já está com a mão no bolso. Apesar que ele é esquerdista, mas ele é fazendeiro dos grandes. É. Bom. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu fui presidente também, mas nós temos que destacar o Gelson, que foi o primeiro presidente, o Tomás construiu a Associação Médica aqui. O outro que a Associação Médica deve muito é o Cláudio. O Cláudio, essa reforma aqui, tudo, o Cláudio chegou no banco, financiou, tá? Pagou do bolso dele e fez esse negócio funcionar. Foi lá em Curitiba, bateu o pé, eu era presidente da Associação Médica, ele foi lá, bateu o pé, criou o Sinan aqui em Toledo, foi o Cláudio. E eu estou dando nome aos bois, né? A gente não deve nome aos bois assim. E depois é o Nilson, né? Que também eu acho que deu um revolucionário a Associação Médica. De todos os presidentes que passaram aqui, eu acho que realmente esses aí deram... Agora não sei por quê. Esse aqui é a história do Dalogro, né? Que quem começou foi o Ernesto, depois veio o doutor Ivo Rocha, que trabalhava com o Campaolo, mas passou por Dalogro, e o doutor Adolfo. Eles que realmente criaram as clínicas da Logo, que é onde é o HGU hoje. Bom, aí
Bom, da Associação Médica. O outro grande evento que teve em Toledo foi a criação da Unimed, né? A Unimed iniciou com, acho que, acho que 27 médicos que se reuniram e resolveram fundar a Unimed. O primeiro presidente da Unimed também foi o Tomás. E o atual presidente é o Hiroshi, que também eu acho que são que impulsionaram a medicina aqui. Bom. Então, a Unimed foi criada em 14 de novembro de 1984. 30 médicos que reuniram, né? A primeira diretoria, né? O Tomás foi o primeiro presidente, o Hiroshi é o atual presidente. Eu acho que o Hiroshi vai pegar um pepino do grosso aí, porque tem muitas coisas. Vai construir, assumiu a HGU, está implantando o Hospital da Unimed em Rondon, vai implantar o Hospital da Unimed aqui no Bioparque, está trabalhando também para criar o Hospital da Unimed em Assis Chateaubriand. Então, eu acho que ele, se não fosse do peso dele, né, do gabarito dele, eu acho que ninguém teria condições de enfrentar uma parada dessa, mas eu acho que o Hiroshi vai aguentar. E esse aqui é onde era a Unimed, né, a casa da Unimed aqui. E também em 21 de março de 2016 foi iniciado o curso de medicina em Toledo. Quando estava será que para onde vai a faculdade de medicina? Por quê? Porque existia uma possibilidade de vir para Toledo, mas tinha possibilidade de ir para Jandaia do Sul, eram 3 cidades que estavam disputando. Aí veio a comitiva da Dr. Molinari, que era o vice-reitor, era do setor de saúde, ele estava pensando, o Cláudio era presidente, trouxe eles aqui na Associação Médica, a Associação Médica deu todo o apoio para que a faculdade pudesse vir aqui para Toledo. Então, a Associação Médica de Toledo também teve uma participação ativa na criação do curso de medicina aqui. Bom, mais ou menos isso aí que eu gostaria de passar. Mas tem o Ivan tá aí, que foi diretor há muito tempo, o Vendramini, o Carlos, quem mais? O Wilson, que... Vou contar uma história cadê aquele troféu de esporte que tem aqui? Está do outro lado. Quando eu completei 50 anos, eu era diretor de esporte da Associação Médica. Aí eu falei, vou fazer um torneio aqui. Eu reuni os médicos em 3 equipes. Os mais antigos, que o pessoal achava que era o mais forte. Depois tinha o pessoal intermediário, que tinha vindo de tal a tal ano. E o pessoal mais novo, que era recém-chegado, né? E nós fizemos o torneio aqui. Esse torneio está todo filmado, viu, isso? O filho o irmão do Paulo, o filho do Valdemiro, filmou todos os jogos aí. Mas ganhou o time do Wilson. Você lembra disso aí? E a Associação Médica, na época, também tinha uns 12, 13 médicos. Mas nós criamos um torneio chamado... Tinha falecido um colega chamado Jorge Milton Nunes, que hoje leva o nome do mini hospital lá. Mas criamos um torneio chamado Jorge Milton Nunes. E os médicos com 12, 13, na época tinha uns 80 engenheiros. Aí teve esse torneio era por profissionais, médico, veterinário, dentista e tal. E os médicos, a maioria das vezes, eram os médicos que venciam. Era disputado, mas
Realmente tinha uma equipe muito forte. Hoje eu não sei como é que está a equipe dos médicos, mas na época era uma equipe fortíssima, né? Bom, alguém quer? Alguma pergunta? Vou contar rapidamente uma história. Eu estava de plantão lá no Bom Jesus, um sabadão eu cheguei. Chegou novo, sábado de noite é teu lá no Bom Jesus. E domingo de dia também. Falei, beleza, então tá bom. Estou lá, chega um camarada de madrugada, 3 da manhã, lá, como alcoólico, atendeu. Quando o cara deu uma melhorada, ele acordou assim, onde é que eu tô? Você tá no Bom Jesus. Bom Jesus, cadê o doutoral? Doutoral, muito obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe muita história do senhor, mas o pessoal não quer contar, para não criar problema, talvez. Né? Gostaria que cada um aqui que conhece mais essa história desse uma pequena palavrinha, né? Começar aqui pelo doutor Carlos. Eu já fiz. Não foi gravado, doutor. Acontece essas coisas. Amador é assim. Pois bem. Toral não tem palavra para definir. Eu gosto até de definir como o próprio filho dele disse. Hoje, Toral, se você for pensar, não precisava estar fazendo o que faz, né? E aí ele questiona muito sobre isso, por que o pai dele trabalha que nem um doido nessa idade e por quê. Aí ele falava assim, o filho dele, né? O dia que o Toral morrer, eu vou abrir a cabeça dele para tentar descobrir o que tem diferente nessa cabeça. Aí eu falei assim, olha, a coisa é bem simples. Algumas pessoas nascem com o dom de amar o que faz. Quando se ama o que se faz, não se estressa quanto a gente espera. Consequente disso, ele faz isso por prazer. Isso torna fácil. Aquilo que é para muito estressante, quase que insuportável, o Toral é uma coisa tranquila. É a própria história dele que você viu, né? Por todos esses trâmites, dificuldade, ele soube porque ele gosta do que faz. Por isso, para definir Toral é bem simples. Está aí uma pessoa que gosta do que faz, porque ama o que faz. 50 anos de formado aí, ó, tá dando, bota muitos jovens recém-formados debaixo do braço pela quantidade de tempo que ele trabalha e dedica ao seu dia a dia. Então, não tem como definir outra coisa em uma pessoa como o Toral. O doutor Carlos Sumi também vai fazer uma palestra para a gente, tem muita história para contar. Ele acha que é novinho ainda, não tem história. O doutor Toral, assim, se ligar lá no Bom Jesus do Financeiro, falou, quantos plantões do doutor Jesus o doutor Toral fez esse mês? Fez 3. Pede para a esposa dele, fez uns 15. Né? Doutor Ivan Garcia me recebeu aqui na cidade quando eu cheguei há mais de 10 anos atrás. Tem muita história para contar, também vai falar um pouquinho do doutor Toral, que pode falar mal também, doutor Ivan. O Toral, todo mundo já sabe, o Carlos já disse, né? Todo mundo conhece a história do Toral. Agora, assim, eu tenho alguma coisa para contar a respeito. Hoje a gente vê isso aí, a gente acha engraçado, tem muita coisa, mas a medicina mudou bastante também, né? Hoje vai ser muito difícil conseguir fazer tudo isso, fazer esse tipo de coisa. Mas eu me lembro bem, quando eu cheguei em Toledo, a rivalidade que existia entre o Hospital Bom Jesus e o Hospital da Lapa. Era uma coisa tremenda, a rivalidade chegava nos funcionários. Né? O funcionário da enfermagem, da limpeza, tal, você trabalha em cima ou você trabalha embaixo. Né? E na época que o Toral estava falando de INAMPES, essas coisas tudo, tinha os convênios. Né? Então tinha o convênio da Sadia, tinha o convênio da Copagro, e essa rivalidade dificultou muito, porque todo mundo queria pegar o convênio, e ia lá e brigava, eu peguei por tanto. Então vinha a Sadia e falava, eu vou pagar tanto. Não, não quero. Aí o outro pega. Aí o outro abaixava, o outro pega. Né? E naquela época que eu cheguei aqui, eu já fazia uns 6, 7 anos que eles estavam aqui, e eu cheguei e vi essa rivalidade aí, não entendia nada, não entendia por quê, não sabia história, não sabia nada, mas via que era uma besteira.
E naquela época, eu tive uma ideia de juntar os dois hospitais. Eu falei, ó, são dois hospitais, mais ou menos do mesmo porte, com mais ou menos o mesmo corpo clínico, brigando, né? Aquela história do feno ali, dois burrinhos amarrados, um puxava para lá, outro para cá, e ninguém comia o feno. Tá? Então, eu me bati muito para que se unisse isso aí. E se tivesse acontecido, eu tenho certeza que hoje seríamos o maior polo em medicina do interior do Paraná. Porque eram duas equipes juntas, trabalhando junto, né? Ditando preço, fazendo, trabalhando cheio. Era um pronto-socorro para todo mundo. Então, né? E até hoje eu não entendi por que não deu certo isso aí. Né? Eu acho que não deu certo, talvez o Toral possa explicar melhor alguma coisa disso aí, mas eu acho que era simplesmente o nome, quer dizer, eu não quero perder meu nome, isso aqui transformar em hospital, ou isso aqui ser diferente, né? Mas foi uma oportunidade que nós perdemos, né? E infelizmente depois nós chegamos nesse ponto que o Toral falou, do hospital chegar, né, no ponto que chegou, e do outro hospital chegar não diferente daquilo que o Toral falou do Bom Jesus. Né? Mas estão aí agora lutando. Quando eu vi que a luta continua, né? Era o tema aqui, o que vai fazer, e são coisas para se pensar na medicina daqui para frente. O Ivan também vai dar uma palestra para a gente em breve. A Clarice já está vendo. Doutor Valdomiro, por favor. Bem, tem gente que casa e não separa mais, né? Tem outros que separam. O Toral é um desses caras, que ele casou com a medicina. Quando eu cheguei aqui, eu já contei aqui, quando eu cheguei aqui, ele falou, Vendramini, aqui você tem toda a liberdade, trata bem aqui os pacientes, que o nosso maior poder aqui é atender bem o pessoal, não interessa se tem dinheiro, não tem dinheiro. Porque daqui 4 anos eu estou parando. Não vou falar. Ele tinha um consultório, perto do pronto-socorro, que era muito fácil da gente ir, onde é a sala dos médicos hoje. A gente ia lá e ele falava, vou parar, pode ter certeza, eu já trabalhei o que tinha que trabalhar, não vou fazer. E ele continuou falando cada 4 anos, e hoje já passa 10 vezes mais. Eu estou aqui há 40 anos, em fevereiro, ele continua falando que daqui 4 anos ele vai parar. Né? Então, é esse tipo de coisa. O cara gosta da medicina, ele viu o Bom Jesus, é como um filho para ele. Ele criou aquele hospital e ele faz questão e ele leva sozinho. Porque quando a pessoa quer, ela atende, sabe? Atende 300 pessoas, trabalha dia e noite e não sente, porque é um negócio que vem de dentro realmente. Um negócio que tem um sentimento dele de atender todo mundo, não interessa. Ele sempre botou assim, ó, não podemos deixar os outros complicar. Se lá, vai lá e atende e acabou. Né? Ele sempre falou isso para a gente. Quanto à relação da medicina, aqui, a gente viu que o Ivan tem razão. A gente já tinha planejado tudo para ter tomografia. Na época, acho que só tinha tomografia, depois ressonância. O que fosse, a gente ia trazer. Já estava tudo planejado. Mas é aquele tal negócio. O cara não quer largar a mulher, dividir a mulher dele com o outro. Quer dizer, quem era do Bom Jesus não queria perder o nome do outro lado. E daí começou esse tipo de coisa. E por besteira, acabou minando essa ideia que, na época, era um negócio muito bom, que a gente já tinha tudo. E todo mundo ia ser dono do hospital. Né? Então, entrava com partes iguais, e no hospital atenderia mais SUS, no outro mais do outro tipo, mas, no fundo, misturaria tudo. Um era mais pediatria e obstetrícia do lado e outro do outro. Eu cheguei aqui em 82 também, e logo eu entrei, eu sou funcionário aposentado por federal, entrei na Regional de Saúde e a gente sentia tudo. Então, você vê que quando quando o Estado começou a tomar conta mais, que era federal, depois passou para estadual, que é o SUDES, né? Depois o municipal, o SUS.
Você vê que a diferença, eu via que eu corrigia as contas da época de internamento, tudo, e o que tinha de ambulatorial, que nós atendíamos ambulatorial. O hospital recebia R$2.000, por exemplo, não sei na época, hoje correspondente a uns R$20.000 para atender todo o laboratório, todo o ambulatorial. Depois que começou a passar o dinheiro para a prefeitura, de uma hora para outra, a consulta nossa era R$1,50, R$1,70. E a consulta pelo Estado renderia R$7, R$8, né? Que nem fosse uma comparação com hoje. Então, se gastou muito mais, criou toda aquela estrutura fora do hospital, e a gente, eu que estava na regional de saúde, a gente via que a resolutividade era, a nível fora do hospital, era pouca, né? Tinha muito, mas dava emprego para bastante e dava voto para muita gente. E o hospital não tinha como ter uma renda grande. Continuou recebendo e depois até perder essa verba de ambulatorial. Então, as dificuldades foram aumentando ano a ano, porque houve esse direcionamento mais para a parte social, parte estatal, né? Que a medicina foi mais estatizada, a nível de medicina de quem não tinha direito, e passou todo mundo a ter direito de uma hora para outra, e foi o SUS mudando um pouco, e os hospitais que eram particulares, para sustentar, eles usavam Unimed, usavam particular para sustentar o SUS. Chegou uma hora que não dá. Não sei se foi mal administrado ou não, mas era difícil na época de ter esse tipo de coisa. E as lutas da gente assim foi sempre assim, tentando mudar o negócio. Foi criado a Unimed, que na época todo mundo, muitas críticas assim, mas nós sofremos na época também. Doutoral, lembra do Saúde Bradesco, da Itaú? Então, eles começaram a também dar assistência médica. A única coisa que eles não esperavam é que os próprios vendedores dele e os próprios que administravam o plano chegavam para o médico, põe aí essa cirurgia que dá mais. No fim, eles acabaram quase ficando no negativo. Então, por problemas administrativos deles, eles perderam. Mas teve cidade em Joinville, por exemplo, eles quase quebraram a Unimed lá. Então, o banco chegando, pega todas as empresas e começa. Então, por isso que depois, quando a gente fez a Unimed, tudo, que ele tem vários médicos aqui, o Toral citou alguns, mas tem o Adilson, que iniciou, o Manuel, que trabalha até hoje, que toca lá o hospital, o HGU, mais ou menos. E até aprendeu muito bem, ele começou a aprender. Então, o Iaiti, que está aqui, que também viveu muito, Iaiti, quantos anos você ficou, né, Iaiti, sem receber? Tinha que fazer todos os exames, nunca recusou de fazer exame. Por isso que tem o Neolab lá, né, do Iaiti, que é uma empresa que o Iaiti criou. Então, é mais ou menos assim, a gente teve e continuou, apesar de dar a impressão que a ortopedia não atendia, mas a gente sempre procurou, né, na parte de ortopedia, por exemplo, a gente fala, não cria problemas, resolva o problema. O problema não é passar para frente. Então, a gente sempre teve isso também. E foi tocando, e o Toral, realmente, se você deixar, ele toma teu lugar. Vai lá fazer ortopedia também. Ele pede socorro um pouco, mas ele sabe pedir, com jeito. Então, hoje em dia está, como eu falo, todo mundo tem medo, a medicina, o problema da medicina é a parte legal do negócio. Então, ela realmente está pegando, né? Ela pega e, se bobear, vai adquirir um passivo muito grande. Então, as pessoas realmente têm medo. A gente só sente também que a formação das pessoas, hoje a formação da medicina está é muita escola demais, todo mundo sabe, né? E sem professores à altura e condições de dar aula, né? A gente vê mesmo que os alunos ali na Federal, ali,
muitas vezes sem proteção, sem um auxílio, aprendendo. Às vezes a gente fica querendo ajudar, querendo dar, mas é difícil porque o hospital não pode abrir tudo, né? Que tinha o Hospital Bom Jesus, podia ser um lugar da até residência, se todos os médicos pudessem, fosse a facilidade que tem, o tanto de coisa diferente que tem. Eu também, se for falar, eu abri crânio aqui, de criança com fundamento, ainda tendo uma charrada de cerebro. Sei lá, ainda bem abrindo, rezando para não ter nada ainda crânio. Porque abrir aqui, fazer essa plástica que o Toral falou do corpo. Quantas plásticas o Cláudio e o Lélio, né? Vinha aí, abria, depois aí ele deixava, aí eu mexia muito bem com o cimento, né? Acrílico, que é o cimento que a gente usa para grudar, e a gente depois botava, depois de algum tempo, fazer e amarrar, né? Você lembra mesmo, né, daquela cirurgia de coluna que a gente fazia com Ayrton Luke, né? Nego paraplégico, né? Depois mandava lá para Brasília, né? A gente ficava fazendo porque não tinha quem fazer. Eu fazia também, cheguei aqui a fazer face porque não tinha quem fazer. Então a gente estudar face, eu e o Mané, né? Arrancar pedaço de osso aqui, fazer a base da órbita, tudo, para que o cara não tivesse diplopia, né? Então, ia lá fazendo até ajeitar, depois começamos a fazer mais para cima, né? Para não ficar fácil, o cara não ficar ali chamado plástico. Quer dizer, mesadinho que anda na rua aí, tudo. É, mas eles lembram da gente com saudade. Então, era mais ou menos isso. Eu acho que a gente teve nossa participação. Teve, não, continuamos tendo, que ainda continua. Da plantão, eu estou na Uniprime ainda trabalhando, né, também. E continuo. Na Uniprime também, eu sou diretor. E não é banco, né? Você está mal informado. É cooperativa de crédito. O Dr. Valdomiro vai dar uma aula aqui sobre a sutileza da ortopedia, em breve, para a gente. Né? Tem outros melhores para dar. Mas ninguém tem a sua sutileza. Não, não tem. Não, doutor Iati? Não, tá bom. Então, tá bom. Nós vamos pegar o genro aqui, preferido do doutor Iati. Só queria aproveitar a presença do Dr. Toral aqui e falar que é um orgulho para a Associação Médica ter ele como membro até hoje, né? É um médico realmente que fez a diferença aqui na medicina de Toledo, e até fora da cidade, quando que a gente fala que é de Toledo, os colegas de fora sempre comentam o nome do Dr. Toral. Eu não sou tão antigo aqui na cidade, né? Eu comecei aí por 2005, o Dr. Ivan, que está aqui, me convidou para fazer plantão lá no Bom Jesus, na época, e até hoje estou aqui na Associação Médica porque o Dr. Toral ele era presidente aqui naquela época e num dos plantões ele me convidou para participar aqui da associação, me apadrinhou. No começo a gente reluta um pouquinho, não tinha muita certeza se seria interessante, mas depois eu gostei muito aqui do associativismo e estou aqui até hoje. E a gente está se encontrando aqui hoje, fico muito contente. O doutor Wilson está levantando a mão, o que quer falar? Bom, então, é só, novamente, como aconteceu com o Dr. Gelson semanas atrás, eu queria só agradecer a presença aí dos ilustres colegas, né, os mais antigos aí que, né, desbravaram a medicina em Toledo, né, e tornaram a medicina de Toledo essa realidade que é de hoje, né. E, então, só gostaria de agradecer mesmo a receptividade, né, que a gente teve, todos os médicos que chegaram logo depois de vocês, né, foram abraçados, nós nos sentimos como uma verdadeira família, né? Então, só realmente agradecer, né, tudo isso. Com relação à história, isso fica para depois, né? Senão vai se alongar muito. Não, eu terminando, né? Eu vejo que tem acadêmicos da Faculdade de Medicina também. Então, só em relação à Faculdade de Medicina, quando foi implantada a Faculdade de Medicina aqui,
a primeira condição é que teria que ter um hospital que desse respaldo para os acadêmicos, né? E estava previsto que o regional ia ficar pronto quando o pessoal estivesse no segundo, terceiro ano, o regional estaria funcionando a todo vapor. Mas é que a história do regional eu conheço há 20 anos, que faz 20 anos que eles falam, ano que vem vai terminar, ano que vem vai terminar, e não terminou. E eu acho que foi em 2019, em função dessa dificuldade do término do regional, que seria o hospital de referência para os acadêmicos de medicina, aí nós fizemos uma reunião lá na Faculdade de Medicina, onde o Bom Jesus ia suprir essa deficiência até que realmente o regional ficasse pronto. Então, primeiro, eu tenho muito orgulho de ter formado na Faculdade de Medicina Federal do Paraná, porque se não fosse a federal, eu não podia cursar medicina, eu não teria condições de cursar. Então, o que eu sinto um pouco hoje é que o pessoal, os acadêmicos, eles não estão tendo, assim, aquilo que eu acho que eles teriam que ter, né? Acesso aos pacientes, essas coisas todas. Por quê? Uma coisa é você ser professor da faculdade e estar orientando lá, né? E aí você professor, está orientando lá. Outra coisa é o médico do hospital, que não tem nada com a faculdade, quer dizer, na verdade ele quer fazer o trabalho dele ali e tal, então não tem formação para ser professor. Quando iniciou, eu falei, eu vou indicar o Dr. Jonas, que tinha mestrado, doutorado pela USP. Eu falei, vou indicar ele, porque ele tinha um estagiário dele e ele era exigente, exigia, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, essas coisas todas. Bom, mas também acho que não deu certo. Então, eu sinto um pouco pelos estudantes de medicina que eu acho que poderia estar, assim, tendo um aproveitamento melhor, né? Isso eu realmente sinto. E a partir do ano que vem, nós vamos oferecer lá no hospital para o pessoal do segundo ano que quer fazer estágio. Vai ser estágio orientado, mas assim, não teria nada com a faculdade. Seria com o Jonas e com a doutora Karine da Nefro, né, que cuida da UTI. Eles vão dar todo o respaldo. Então, aí esses estagiários vão ser acompanhados do pessoal do segundo ao quarto ano. Não seria o pessoal do internato, né? Então, eu acho que nós, como hospital, nós temos realmente a obrigação de tentar dar o melhor de formação para os médicos da Faculdade de Medicina Federal. Eu acho que nessa parte eu acho que a gente está falhando um pouco. Mas uma coisa é certa, vocês que vieram hoje à noite, vocês podem ter, assim, a certeza. Você pode ser o melhor, pode passar em primeiro lugar, pode passar em último lugar. Profissionalmente, vai sair melhor aquele que saber cuidar do paciente, sabe cuidar, ter empatia. O paciente sabe quando o médico ele quer que o paciente melhore, e também ele sabe quando o médico quer descartar ele, vamos supor. Então, eu acho que o importante, se vocês levar essa mensagem de que realmente o melhor que vocês podem fazer é o bom atendimento, né, a empatia, né, e dar tudo para que o paciente realmente possa melhorar. Se vocês levarem essa mensagem, o jantar ficou de graça.